Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, povo de Deus. Vamos fazer mais uma live aqui, né, do capítulo de Jó 23. Jó que foi provado, né, por Deus. Então o título quer dizer: Jó deseja apresentar-se perante Deus e confiar na sua misericórdia. E o capítulo 23, o 1 e o 2. E o 3. Respondeu, porém, Jó e disse: Ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. O que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo que está angustiado, né? Perante o que ele está passando, o silêncio de Deus, né? Ele anseia encontrar Deus para expor o que ele está passando, porque ele está sofrendo muito, né? Que ele está numa provação muito grande e Deus está em silêncio. Então ele está pedindo socorro. Então ele está falando, aqui no 3, se eu soubesse achar, então me chegaria ao seu tribunal. Ele está falando que se ele achasse Deus, ele chegaria até o tribunal para falar do sofrimento dele, né? Porque ele está numa prova muito grande, né? E Deus fala, não tem servo que nem o Jó. Jó é temente a Deus. Jó, com todo o sofrimento dele, ele foi fiel a Deus até o fim. Ele, mesmo com sentimentos abandonados, ele vê no silêncio de Deus, aí ele fala, se eu pudesse saber aonde é o seu tribunal, iria até ao Senhor para falar da minha causa, porque Jó acredita que Deus conhece o seu caminho, né? E provará como ouro, afirmando sabedoria divina. Deus vai provar Jó como ouro fino. Deus vai deixar Jó num abandono, no silêncio, gritando socorro até o fim da sua prova. E ele, angustiado, ele procura Deus, aonde eu posso achar? E se eu achasse o seu tribunal para falar do meu sofrimento? Gente, Jó sofreu tanto que no final ele já estava cheio de lepra, né? Se coçando com um pedaço de telha. Ele foi tão provado que eu acho que nenhum outro ser humano conseguiria ser provado como Jó foi provado. Ele gritava por socorro. Ele pedia socorro para Deus. Então, foi difícil a vida de Jó. Foi muito difícil porque chegou uma hora que ele achou que Deus tinha abandonado ele. Ele tinha... O silêncio de Deus foi tão grande que ele falou, me abandonou, não está me ouvindo, não vai me socorrer. Olha a minha situação.
né? Uma pessoa que tinha tudo na vida, né? Rico, né? Um dos homens mais ricos na época, chegar a essa situação. Olha a angústia de Jó, o desespero de Jó. Então ele tenta achar Deus, ele tenta falar com Deus, ele tenta falar do que ele está passando, da sua aflição, da sua angústia. Aí ele chega e fala, e se eu achasse o seu tribunal para falar da minha dor? Porque não tinha mais o que fazer. Já tinha sido muito judiado, né? Muito judiado pelo tempo que ele já estava ali. Ele já estava ali bastante tempo e sendo, cada dia, sendo provado por Deus, né? E afirmado como um ouro, né? Ele passou como se fosse num moinho de cana, né? De tanto que ele foi provado. Ele falou, agora acabou. Deus me abandonou, Deus silenciou, Ele não me responde. Já estou aqui há tanto tempo pedindo socorro para Deus, cadê o socorro? Então, gente, é assim, quando nós estamos no sofrimento, que Deus está em silêncio, nós temos que aclamar a Deus, dobrar o seu joelho e clamar a Deus, porque a hora que a gente menos espera, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar, como Ele fez com Jó. Jó passou por toda essa aflição, toda essa angústia, mas quando chegou o momento que ele achou, pronto, acabou, Deus chegou e socorreu e fez maravilhas na vida de Jó novamente. Deu tudo em dobro para Jó. Jó teve de novo 10 filhos, né? Jó teve as ovelhas, todo o pasto dele, ele teve tudo em dobro. Então essa frase aqui que eu li aqui, esse versículo aqui, quer dizer isso, que Deus nos socorre. Por mais que a gente acha que Ele não está nos ouvindo, Ele está vendo tudo que está acontecendo com a gente. Então Deus nos socorre, é só dobrar o joelho e acreditar que Ele está ali, junto com a gente. E Ele nos socorre. Porque o momento que Ele menos esperou foi a hora que Deus tirou Ele lá do fundo do poço. Deus tirou Ele, socorreu Ele, deu tudo em dobro para Ele. Então nós temos que acreditar como Jó. Porque o Jó foi um homem temente, não teve homem que nem Jó. O sofrimento que ele passou, eu acho que é difícil um ser humano aguentar. Passar por esse sofrimento e acreditando em Deus e confiando em Deus. Se fosse outro já tinha reclamado, murmurado, mas ele não. Ele ficou firme e forte ali e aguentou. E isso está mostrando para nós que quando nós precisamos de um socorro, nós temos que acreditar que Ele vai chegar e Ele vai nos ajudar. Então está ensinando que nós devemos perseverar e dobrar o joelho ali e clamar a Ele. Porque quando você pensar que Ele está em silêncio, Ele começa a te responder, Ele começa a te socorrer. Então Deus é maravilhoso, nós só temos que agradecer, né? E nunca esquecer aqui, ó, da Bíblia, né? Pegar sempre um pedacinho para ler, porque aqui Deus está falando conosco. Não devemos deixar de desacreditar, porque Deus está sempre pronto para nos ajudar. Então vamos, pessoal, acreditar, né? No dia de hoje, às vezes a gente está tão descrente, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, cadê Deus? É só acreditar, dobre o seu joelho, clama a Deus
clamai a ti e eu te responderei, e ele vai te responder. Então, não desanima. Se você está num processo difícil, se sua vida está complicada, creia, tenha fé, confie em Deus, que você vai superar e Ele vai te ajudar. Viu, irmãos? Não deixa de acreditar. Como Jó. Jó não desacreditou. Ele até escreveu, se eu achasse o seu tribunal, né? Para quê? Porque a sua aflição era tão grande, ele queria falar com Deus. Esqueceu de mim, né? A angústia dele, me abandonou, está em silêncio. Mas Deus chegou no momento certo e ajudou, e fez maravilhas na vida de Jó. Né? Então nós temos que acreditar. Às vezes você sai angustiado da tua casa para procurar um serviço e fica angustiado. Clama a Deus, põe Deus na sua frente. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Tenho certeza que Ele vai te dar um caminho, vai te direcionar. E quando chegar no final do dia, você vai agradecer por esse dia. Então não perca a tua fé. Clame a Deus. Porque clamai e eu te ajudarei, eu te responderei. Então não deixa de clamar a Deus, Ele vai te responder. Amém, irmãos? Tenha fé em Deus, porque sem Ele não somos nada. Às vezes o processo está difícil, mas Ele te responde. Ele é o único Deus vivo e nosso Salvador. Ele te responde e te ajuda. Isso é a única certeza que nós temos, é que Ele nos ajuda. Tá bom, irmãos? Creia, como eu criei e consegui, e vocês também vão conseguir. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso, com a santa paz do Senhor Jesus. Que Ele vai tocar no coração de todos e tudo que você precisar, Ele vai estar ali para te ajudar, para te socorrer. No fim do dia você vai cantar vitória. Creia e confia e tenha fé. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima.